Graça e paz, meus amados. Espero que todos estejam bem. O computador não gosta muito de mim e quando começa a transmissão, geralmente ele dá uma travadinha básica, é de lei, mas aqui estamos para começar o nosso estudo. Quero convidar você hoje a aprender um pouco mais sobre a doutrina do homem. No primeiro dia do nosso discipulado online aqui, nós falamos sobre a história dos batistas. No segundo encontro nosso, está todo lá no YouTube, tá? Se você quiser, Pastor Dilson Neto, procure lá o meu YouTube. Você pode assistir as aulas anteriores. No segundo encontro, nós falamos sobre a Bíblia, sobre a interpretação bíblica, sobre a importância de entendermos do texto e tudo que envolve com relação ao contexto, como podemos confiar na Bíblia enquanto palavra de Deus. No terceiro encontro, que foi semana passada, a, falamos sobre a doutrina de Deus, quem é Deus enquanto Criador, Deus ser triuno, os atributos de Deus, né, os atributos incomunicáveis, a sua onipotência, a sua onipresença, Deus é Espírito, e também os atributos comunicáveis, aquilo que nós recebemos de Deus, a capacidade de pensar, a capacidade de amar, a capacidade de entendermos a vontade do Senhor. Por isso, nesse momento, eu gostaria de convidar você agora a passar da doutrina de Deus para a doutrina do homem, ou seja, para entender um pouco mais sobre o que é essa chamada doutrina do homem. O que é essa doutrina do homem? Por isso, nós estaremos estudando hoje, então, a doutrina do homem. E eu convido você a pensar comigo um pouco sobre a obra-prima da criação. Quero começar esse estudo já dizendo que, infelizmente, há um trabalho intenso, há um trabalho constante para tentar diminuir a importância, diminuir a relevância, diminuir tudo que o homem representa dentro da criação. Nós não somos animais nacionais. Talvez isso já choque você desde o início, e eu faço questão de já começar realmente mostrando qual é o nosso pensamento. A vida toda, até eu mesmo, durante muito tempo, disse: não, o homem é um animal racional. Não é. O homem não é um animal. Ah, que idiota, que bobo, que burro, não sabe nada de ciência. Já está comprovado que o homem tem 92% de semelhança lá com o chimpanzé, o que veio da mesma raiz do macaco. Não tem nada provado. Por isso se chama teoria da evolução e não prova da evolução. E tem mais. Procure estudar um pouco mais a fundo do que as bobagens que são ditas normalmente pela mídia, pela falsa ciência, ok? Vários cientistas aplicados, cientistas que realmente se preocupam hoje são e que estudam hoje são crentes, são cristãos. Vários dos cientistas mais importantes da história eram cristãos. Então, procure saber um pouco mais. Até mesmo essa falácia de que 92% de compatibilidade entre o DNA do homem e o DNA do macaco. Procure saber sobre isso e você vai ver que dentro de um grupo de mais de 30 mil genes, em 300 genes, existe uma compatibilidade de 92% se você virar o gene de cabeça para baixo. Então, não existe compatibilidade. 300 dentro de 30 mil é nada, tá? É óbvio, tem dois braços, tem duas pernas, tem dois olhos, tem uma boca. Vamos ser parecidos com qualquer animal, então. Mas o ser humano ele não é um animal, ele é criação de Deus. Todos os animais do planeta, toda a criação do planeta, com exceção do homem, Deus fez de uma forma muito clara que está narrado na Bíblia. Ele fez usando a palavra do seu poder. E disse Deus: produz a terra seres viventes. E aí a terra produziu seres viventes. A partir daí,
Deus faz o homem, no último dia da criação, ele faz o homem e a mulher. E Deus não fez o homem e a mulher da sua palavra. Ele colocou literalmente a mão na massa. O nosso Senhor moldou o barro e soprou em nós o espírito de vida. Nós somos completamente diferentes. Nós temos alma, nós temos espírito, ou alma e espírito. Nós vamos ver um pouquinho sobre essa tricotomia ou dicotomia. Nós somos seres espirituais também. Nós não somos somente ser material. Então já começo já desmistificando e jogando por terra todo o entendimento que você poderia ter e que eu durante muito tempo defendi. O homem é um animal racional, Deus fez o homem um animal diferente. Não, nós não somos animais, nós somos imagem e semelhança de Deus, ok? Imagem e semelhança de Deus. Selem e demut. E nós vamos ver exatamente o que isso significa. Por isso, eu gostaria de conversar com você fazendo algumas perguntas para nortear o nosso pensamento. E a primeira é: por que o homem foi criado? Por que o homem foi criado? A verdade é, se você procurar as maiores dúvidas da humanidade, as perguntas filosóficas mais difíceis, aquelas que são consideradas como sem resposta, elas vão beirar toda essa questão. Quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? Ou o que eu vim fazer na Terra? Por que eu existo? E a Bíblia nos dá a resposta exatamente de todas essas perguntas de uma forma muito clara, de uma forma muito importante e de uma forma muito bela. Quem sou eu? Sou filho de Deus, porque o Senhor me alcançou, e a todos que o receberam no seu coração, que entregaram sua vida a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. De onde eu vim? Eu vim do Senhor. Foi Deus que me criou. A Bíblia diz que antes eu ainda estava na barriga da minha mãe, substância informe, e ele já me conhecia, e ele já sabia quem eu era, e não somente isso, mas também o dia que eu morrer, eu sei que eu volto para Deus. O corpo pode ficar aqui na terra, mas a alma e o espírito voltam para Deus. Então, eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu vou e eu sei por que eu fui criado. Olha aí, ó, por que Deus criou o homem? E a resposta é para a glória de Deus. Efésios, capítulo 1, versículo 12, diz claramente isso. Nós somos criados para o louvor da sua glória. Mas tem mais alguns textos aí, e eu gostaria nesse momento de não posso ler todos os textos que nós vamos citar aqui, mas por isso que eu boto projetado para você. Se você quiser dar uma estudada um pouco mais aprofundada dos textos bíblicos, pode depois ler, fica gravado e fica aí disponível para você anotar, ok? Vamos abrir a palavra de Deus em João, capítulo 17. É um dos textos mais lindos que eu mais gosto do Evangelho de João, de toda a Bíblia, porque é a oração sacerdotal de Jesus, né? É a oração de Jesus, e ele nessa oração ele inclusive fala de nós, lá no verso 20 em diante, mas no versículo 5 diz assim a palavra do Senhor: Agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, que é a origem de todas as coisas, que é o Criador, que é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, ele também sabe a nossa origem. Porque Deus criou o homem, glorifica-me com a glória que eu tinha antes. E depois ele nos manda, através do apóstolo Paulo, o Espírito Santo ilumina, inspira o apóstolo Paulo e ele diz: nós somos criados para o louvor da glória de Deus. Então existe um motivo, existe um motivo. E é muito interessante e é muito importante nós pensarmos o seguinte: você não foi criado porque Deus estava entediado, se sentindo sozinho. Você não foi criado porque Deus precisa de bajulação, precisa de adoradores, precisa de gente para ficar colocando o seu ânimo para cima. Você não foi criado porque Deus não tinha o que fazer e resolveu se ocupar um pouco, e aí ele criou a humanidade com tantos problemas para ele ter que ficar depois resolvendo problemas.
Você foi criado por Deus para a glória de Deus. Toda a criação. A Salmo 19 diz: os céus proclamam a glória de Deus. O próprio universo proclama a glória de Deus. E nós fomos criados para a glória de Deus, para o louvor da glória de Deus. Então, qual é o objetivo da existência humana? Cumprir o objetivo com que nós fomos criados. Nós temos um propósito, nós temos uma missão. Existe uma direção muito clara. Você foi criado para o louvor da glória de Deus, ou seja, para que as pessoas possam olhar para você e agradecer a Deus, olhar para você e glorificar a Deus, olhar para você e entender o amor de Deus, o poder de Deus, a forma como Deus age, a forma como Deus transforma. Nenhum de nós é bom o suficiente, não somos mini-deuses para que as pessoas olhem para nós e se lembrem de Deus, mas somos regenerados, transformados, alcançados pelo amor e perdão de Deus e então podemos agora retribuir esse amor e perdão recebido para outras pessoas, para que as outras pessoas também fiquem sabendo, para que as outras pessoas também possam entender por que, que a nossa vida faz sentido, por que, que nós encontramos o nosso propósito. A melhor coisa do mundo é saber o porquê, saber o qual o motivo, saber que as coisas existem já desde um plano elaborado antes da fundação do mundo, saber que o Senhor agiu e age e continuará agindo sempre de acordo com a sua vontade. Então, o propósito da existência humana é cumprir o objetivo da nossa criação, ou seja, o louvor da glória de Deus. João, capítulo 10, 10, diz assim a palavra do Senhor: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O Senhor nos criou com vida, mas Ele nos criou para que nós tivéssemos uma vida abundante, uma vida que realmente possa honrar ao Senhor. Deus não quer que você tenha uma vida de sofrimento, uma vida de tristeza, uma vida de vazio. Pode acontecer em alguns momentos de nós nos sentirmos tristes, um vazio no peito, uma depressão, pode acontecer várias coisas, notícias ruins, uma doença. Nós estamos vivos, estamos sujeitos a tudo isso. Mas meio em meio das tempestades, se Jesus está no barco, como diz uma canção antiga de quando eu era pequeno, tudo vai muito bem. Ou seja, o Senhor não perdeu o controle. Deus está no controle e Ele nos ama, nos protege, Ele cuida de cada um de nós. Então, respondendo por que Deus criou o homem para o louvor da glória de Deus. O que significa ser imagem e semelhança de Deus? O que significa ser imagem e semelhança de Deus? A Bíblia diz que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. A palavra hebraica para imagem é tselem. A palavra hebraica para semelhança é demut. Tselem e demut são palavras que são usadas para dizer que nós temos traços que apontam para Deus. Nós temos traços que podem é, qualificar a obra de Deus, apontar como uma assinatura de Deus. Na verdade, as palavras imagem e semelhança não se referem à igualdade. Elas apontam mais para marca registrada, se fosse na linguagem de hoje. Elas apontam mais para uma semelhança, uma aparência, algo que se remete a outra coisa. Por exemplo, quando nós brincamos, quando falta luz, você coloca a vela ou a lanterna e brinca, né, na frente da parede, fazendo bichinhos com a mão, aquela sombra ali, ela remete. Quando você vê uma nuvem, acha parecido, a criança gosta muito de brincar com isso, e aí fala, parece um elefante, parece uma galinha. Ela aponta, ela não é, mas ela aponta, são sombras. Nós somos imagem e semelhança de Deus, ou seja, é algo similar, mas não idêntico. A coisa que representa, ela é uma imagem da coisa representada. Significa que o homem tem traços do Criador
que o representa e o representa. Quando Deus fez o homem, ele diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. É interessante entender essa questão de imagem e semelhança, porque a Bíblia aplica essas mesmas duas palavras, imagem e semelhança de Deus, a Adão e Sete. Ela fala de Adão e Sete e diz assim: então Adão gerou um filho segundo a sua imagem e semelhança, que era Sete. Ora, Sete não era um clone de Adão. Sete não era um gêmeo idêntico de Adão, ele era filho, ele tinha traços como seu pai, ele tinha uma aparência que, já viu quando você vê pessoas que você fala, nossa, você me lembra muito seu pai, você me lembra muito sua mãe, você me lembra um amigo? Pois é, são traços que representam, que apontam para o seu Criador, imagem e semelhança. Mas o que aconteceu com o pecado? O que aconteceu com o pecado? Com o pecado aconteceu que o homem perdeu essa imagem e semelhança. Na verdade, ele perdeu muito dessa imagem e semelhança, mas ele não perdeu completamente, só que ela ficou distorcida. Imagine comigo, quando eu prego na igreja, geralmente usando slides, eu coloco a imagem de um espelho quebrado e uma pessoa tentando se ver e fica a imagem toda distorcida. É bem isso que aconteceu com a humanidade. Hoje, você olhando para o ser humano, você ainda consegue enxergar traços de Deus no ser humano, apesar do que o próprio ser humano já não consegue mais enxergar tantos traços de Deus em si mesmo. Ou seja, você vê alguns traços, você vê a capacidade, nós vamos falar, de amar, capacidade de pensar, a capacidade de argumentar, a capacidade de projetar consequências, pensar no futuro. Você vê traços de racionalidade, de inteligência, mas infelizmente, a capacidade de amar, a capacidade de pensar, a capacidade de projetar o seu futuro foram manchados, foram diminuídos, foram deturpados pelo pecado. Então, o homem ama, mas na maioria das vezes ama por interesse, ou não consegue demonstrar amor, ou não ama mais. O homem tem inteligência, mas muitas vezes a sua inteligência é usada para o mal, muitas vezes é usada para machucar, para denegrir ou para provocar ainda mais destruição e mazelas. Você pode soltar 100 cachorros numa praia. Eles vão sujar? Vão. Vão fazer suas necessidades na praia, vão cavar, vão bagunçar aquela paisagem inicial. Mas eu te garanto que 100 seres humanos na praia fazem muito mais sujeira. Vão deixar lixo, vão deixar destruição, vão deixar depredação. Infelizmente, nós temos nos comportado às vezes piores do que os animais no relacionamento com o nosso próprio planeta. Então, vários elementos da nossa semelhança com Deus se perderam na queda. O que é essa queda? O pecado. Quando o pecado entrou no mundo, houve um rompimento. O homem estava em contato com Deus. E quando o pecado entra no mundo, há uma queda. O homem não consegue mais alcançar a Deus. Deus havia dado uma sentença: se você pecar, você morrerá. E aconteceu que o homem pecou. E por causa disso a morte entrou no mundo. Por causa disso nós fomos cortados como galhos da árvore e estamos fadados à morte, ao sofrimento. O pecado representou um rompimento no relacionamento de Deus e o homem. Qual é o plano de Deus para nós em Cristo? Lá atrás, quando Adão e Eva pecaram, quando a humanidade pecou através dos seus representantes, através daquilo que Deus queria, tinha de propósito para nós, que era o louvor da sua glória, para a glória de Deus, quando Deus vinha se relacionar todos os dias com o homem e com a mulher, ele passeava no jardim, ele interagia com o homem, ele conversava, nós tínhamos livre acesso a Deus. Com o pecado isso foi rompido. E através de Jesus, o Senhor nos reconciliou. A palavra de Deus diz que ele estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Então, nos reconciliou. Mas isso já é de uma forma plena? Já é de uma forma definitiva? Definitiva, sim. Plena, ainda não. É o já
e o ainda não. Jesus já nos salvou, já nos transformou. Quando nós entregamos a vida a Ele, nós já somos filhos de Deus, mas ainda não da forma como seremos completamente. A verdade é que aqueles que Ele, Romanos capítulo 8, verso 29, vai dizer isso. Aqueles que Ele conheceu, Ele os predestinou, e aqueles que Ele predestinou, Ele os salvou, e aqueles que Ele os salvou, Ele justificou, né, obviamente, e aqueles que ele justificou, ele adotou, e depois ele vai glorificar, e aí sim estará completa a obra em nós. Na volta de Jesus, quando isso se dará completamente, então, pastor? Na volta de Jesus. Na volta de Jesus Cristo, nosso Senhor, será então de uma forma plena. Na volta de Jesus ocorrerá aquilo que nós chamamos de glorificação. Por quê? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Com a queda, a nossa natureza foi manchada. Como assim a nossa natureza? As plantas ao nosso redor? Não, a nossa natureza, a nossa essência de ser humano, de espírito dado por Deus, de obra-prima da criação, foi manchada. E hoje nós temos uma natureza pecaminosa. O nosso corpo quer o mal. O nosso corpo projeta vontades ruins. O nosso desejo é sempre para nós mesmos. Nós somos egoístas, nós somos interesseiros. Ah, pastor, eu não sou assim. Analise com sinceridade, de forma fria, para você ver se não é primeiro eu, depois o outro. Sempre, sempre. Algumas pessoas até podem viver em função do outro, mas mesmo as que vivem em função do outro, elas têm um interesse em ver o outro bem porque gosta do outro. Então, continua sendo manchado pelo interesse. Romanos capítulo 8, 29, que nós citamos, diz exatamente isso. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Então, nós somos predestinados para sermos novamente conforme a imagem do Filho de Deus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E no verso 30 ele vai dizer, e essa obra ela é um processo gradual. Ele vai aumentando. Aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que também chamou, a esses justificou. E aos que justificou, a esses glorificou. O mais interessante é que não há perda no caminho. Aqueles que Deus conheceu, ele predestinou, aqueles que ele predestinou, ele justificou, aqueles que ele justificou, ele glorificou. Ninguém vai ficar pelo caminho. Não há perda. Ninguém poderá arrebatar da minha mão, diz Jesus. Aquele que o Pai me dá, de maneira nenhuma lançarei fora. Então, nós seremos um dia. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2, diz: seremos semelhante a ele, porque o veremos como ele é. Seremos semelhantes a ele um dia, porque o veremos como ele é. Então, precisamos entender bem o que aconteceu. As semelhanças do homem, de imagem e semelhança com Deus, estão na área da moralidade. Todos nós temos uma certa noção do que é certo e errado. Todos nós temos uma certa noção de que Deus existe, de que eu não posso fazer mal para o meu próximo. Todos nós. Algumas pessoas hoje se vangloriam de dizer que não têm essa noção. Mas a verdade é que mesmo as pessoas que dizem não acreditar em Deus, elas, pela sua própria recusa, confirmam a palavra de Deus. Infelizmente, para quem gosta de ser do contra, não tem para onde fugir. Você, mesmo tentando renunciar ao Senhor, você confirma a vontade de Deus, porque Deus diz que aqueles que os recusam, porque Deus é soberano mesmo assim, e ele sabia, e ele vai mandar para o inferno. Ah, pastor, Deus vai mandar alguém para o inferno? Eu já vi vários colegas pastores tentando passar a mão na cabeça, tentando amenizar, dizendo, Deus não manda ninguém para o inferno, não. A pessoa que vai porque ela não quis Jesus, não. Aquele que negar o filho já está condenado, já é do inferno. Ponto. Não tem meio termo, querido. Infelizmente, eu não vim aqui, toda quarta-feira, eu não venho aqui para ficar te adulando e dizendo: olha, mas você é muito bonzinho e você vai ter uma chance sempre, e uma hora dessa
Deus vai ver o tanto que você é bom e você vai se salvar. Não, é só através de Jesus. Aquele que é do Filho, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Para quem não está, a palavra é que o rei voltará e dirá: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Não tem meio termo. Não tem um outro jeito de te falar a verdade. É um assunto muito sério para eu ficar passando a mão na sua cabeça. Então, eu gostaria que você tivesse plena consciência de que eu não estou te dando hoje uma opção, eu não estou te dando hoje uma definição para você pensar que, ah, será que eu tomo essa decisão? Mas será que vai acontecer mesmo? Será que você vai ter outra oportunidade e eu vou ter outra oportunidade? E será que Deus vai ser no final, ele não vai pensar e falar, poxa, mas eu vou mandar para o inferno as pessoas? Não, eu não vim aqui te dar uma decisão para você falar sim ou não. É uma decisão de vida ou morte. É uma decisão de vida ou morte. Ou seja, só existe uma decisão, só existe um caminho, o caminho, que é Jesus. Jesus é o caminho, ele é a verdade, não existe outra verdade, cada um não tem a sua verdade. Nós vivemos numa época triste, porque nós vivemos numa época do relativismo, do pós-modernismo, onde as pessoas dizem: não, eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade, cada um convive com a sua verdade, está todo mundo bem. Não está. Eu sinto muito, mas você só tem uma verdade, porque só existe uma verdade. Porque a verdade não é um conceito, a verdade não é um ponto de vista, a verdade é uma pessoa, a verdade é Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade e por isso ele é a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é a verdade e ele é absolutamente Deus, ele é absolutamente Rei, ele é absolutamente verdadeiro, real e ele absolutamente voltará para buscar os que são seus. Então não existe outra opção, não existe escolha. É vida ou morte. E morte é morte eterna. Não é entrar numa tumba e ficar lá pensando que está dormindo para o resto da eternidade. É inferno, sofrimento e um lugar que nem foi preparado para nós, preparado para o diabo e seus anjos. Mas, infelizmente, muitos estão caminhando para lá e estão se achando o máximo por recusar Jesus, por recusar a saber mais sobre Jesus, por recusar entregar ao Senhor a sua vida. Nós precisamos entender claramente que não existe outro caminho. Por isso, Deus colocou em nós essa noção de moralidade, de certo e errado, essa noção de espiritualidade, quase não sai, espiritualidade. Todas as tribos, todos os povos, todas as nações, de todos os tempos, de todos os lugares. Nós falamos isso quando falamos um pouquinho semana passada da interpretação bíblica e da doutrina de Deus. Todos os povos, seja o povo mais escondido da face da terra, seja o povo mais isolado, ele apela para a divindade, ele tem uma noção de divindade, ele busca o superior, ele busca o sobrenatural, porque o nosso espírito veio de Deus e nós sentimos falta, nós sabemos que existe algo mais. Tá? Também, outro sintoma sermos iguais a Deus é a sensibilidade, a capacidade que nós temos de entender, de sofrer, de amar, de cuidar, de ter misericórdia, apesar de ter perdido muito disso na queda. Mas o amor vem de Deus, ele é a fonte de toda misericórdia. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. A, a questão do relacionamento, a capacidade de relacionamento. Deus nos deu a capacidade de nos relacionarmos uns com os outros e principalmente com Ele, porque há outros aspectos ainda que nos ligam a Deus. Não somente a capacidade de relacionamento, mas Deus nos deu uma capacidade de realmente querermos estar juntos e mais do que isso, de precisarmos estar juntos.
Deus nos deu essa capacidade porque Deus, ele nos criou para o louvor da sua glória, ou seja, para que de uma forma em conjunto pudéssemos louvar a glória dele, para que estivéssemos com ele. E inteligência. Infelizmente, hoje, considerado inteligência inteligente é aquele que não acredita na palavra de Deus. Inteligente para muitos é aquele que não cai nessas histórias antigas, de um livro antigo. Eu quero te dizer que não existe ciência sem conhecimento acumulado. Não existe história, arqueologia, que são ciências válidas, sem conhecimento acumulado. E deixa eu te falar um outro segredo que talvez você não saiba. A arqueologia usou, durante muito tempo, a Bíblia como fonte para procurar os seus tesouros, as suas descobertas. A Bíblia narra reinos que durante muitos séculos o homem não conheceu. Durante muitos séculos o homem não sabia onde estava. 10 reinos, para ser mais exato. E, recentemente, já no século XX para cá, é que finalmente conseguiram achar escavações que apontavam exatamente para esses reinos. Como? Se isso fosse simplesmente uma invenção humana, como poderíamos saber e colocar lá antes que fosse descoberto? Porque Deus já havia falado com o seu povo na época. O que está narrado na Bíblia é verdadeiro. E a inteligência, meu querido, é você botar em prática, é a capacidade sua de aprender. E tem mais, não é porque Deus não cabe na sua mente ou na minha que nós vamos recusá-lo. Por quê? Porque o complexo, o aspecto, o conceito de Deus, ele é algo que realmente pode não fazer sentido. Como assim, pastor? Você não crê? Creio, creio. Mas eu quero te dizer que o ser humano, por si só, jamais entenderia Deus. Por isso Deus se revelou, por isso Deus veio. Ele veio de lá para cá. Daqui para lá nós não conseguiríamos. Foi ele que fez o caminho para nos reconciliarmos com ele. Ele não, é, nós por nós mesmos não conseguiríamos chegar até ele. Ele não está acessível por conta própria. Você e eu precisamos ter inteligência o suficiente, inclusive para nos declarar pequenos, incapazes e dependentes. É sinal de inteligência. Saber quando nós precisamos do outro é um sinal de inteligência. Aprender com os erros do outro é um sinal de inteligência. A Bíblia já narra vários erros, vários acertos. Ela não esconde nada, nem mesmo daqueles chamados heróis da fé. Ela narra o adultério de Davi, ela narra a fraqueza que Sansão tinha com mulheres, a ponto de contar para ela e de ser preso, furado seus olhos e transformado em escravo, e depois ter que morrer, né, pedindo misericórdia a Deus por um último ato e livrar o povo, entregar a própria vida. A Bíblia narra como grandes profetas, por exemplo, Eli e Samuel, foram péssimos pais. A Bíblia não esconde. Então, que possamos, com a nossa inteligência, adquirir sabedoria. Inteligência é a capacidade de aprender, de apreender. Sabedoria é a capacidade de usar a inteligência que Deus nos deu. A natureza do homem. Falando sobre o homem, nós já citamos aqui sobre alma, espírito. Existem 3 teorias básicas explicativas. Eu vou começar de baixo para cima. A teoria monista diz que o homem ele é um ser único. Espírito, alma, tudo faz parte do corpo. Morreu o corpo, acabou o homem. Não existe nada diferente disso. O homem é um único elemento. Essa teoria não encontra base bíblica, porque a Bíblia nos dá vários textos falando da alma, que o Espírito do Senhor testifica com o nosso espírito que nós somos do Senhor, que o Espírito Santo de Deus atua em nós. Então, essa teoria em si, ela não encontra muito base bíblica, mas existem estudiosos que defendem que o homem é um único elemento. E existem 2 outras teorias que aí sim, a briga é feia. O pau quebra, por assim dizer. Por quê? Porque a teoria dicotomista e a teoria tricotomista. A verdade é que corpo, alma e espírito são 3 elementos muito citados na palavra de Deus. Só que alguns entendem o ser humano sendo corpo e alma ou espírito. É sinônimo.
Então, dicotomia. De um lado, o lado material, do outro, o lado espiritual. De um lado, o corpo, do outro lado, alma e espírito. Seriam sinônimos. Uma hora fala alma, outra hora fala espírito, mas está falando da mesma coisa. O problema é que, em alguns textos, existem essas narrativas dizendo sobre corpo, alma e espírito no próprio texto. E aí que vem essa questão se existem três partes ou se existem só duas partes. Quem defende que existem três partes, corpo, alma e espírito, entende que o corpo é a matéria, obviamente, parte física, né? Mas a alma do homem abarca o seu intelecto, seria a sua mente, as suas emoções, a sua vontade. Eles sustentam que todas as pessoas têm uma alma, tá? É a nossa mente, é quem eu sou por dentro. E que os diferentes elementos da alma podem servir a Deus ou servir ao pecado. Mas o espírito do homem é uma faculdade que surge quando a pessoa se torna cristã. Então, alguns tricotomistas, não todos, vão dizer que o espírito é assim, é quando nós entendemos que Deus realmente é Deus e nós somos seus servos. Aí usa, por exemplo, aquele texto de Efésios, capítulo 2, que diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Ou seja, até que a pessoa entenda que a vida dela é de Deus, e que ela pertence a Deus e que ela receba Jesus como Senhor e Salvador, ela só teria corpo e alma. A partir do momento que ela ressuscitada, porque ele nos deu vida quando nós estávamos mortos, ou seja, quando a palavra de Deus alcança o nosso espírito, que ele estava teoricamente morto, então ele é ressuscitado, então a gente passa a ter três partes, corpo, alma e espírito, e o espírito seria aquela parte que mais diretamente adora e ora a Deus. Outros dizem não, o espírito não é uma parte distinta do homem. O homem divide só em duas partes, dicotomista. Ele é corpo e ele é alma ou espírito. Só que eles mesmo assim dizem que a palavra alma, ela é usada em todos os sentidos em que podem ser usado a palavra espírito. Então, é só um sinônimo. Ah, a alma volta para Deus. Não, o espírito volta para Deus. Ah, o Senhor soprou o seu espírito e foi feito alma vivente. Olha aí, tá vendo? É uma coisa só. Então, nesses dois campos, tricotomista e dicotomista, existe muita discussão sobre o que seria a divisão da natureza do homem. O fato é que a Bíblia diz que nós temos corpo e alma e espírito, ou seja, independente se são sinônimos ou não. E nós precisamos entender que é preciso receber ao Senhor nos três. Tem muita gente querendo servir a Jesus apenas em alma, ou apenas em alma e espírito, ou seja, quando eu estou na igreja, quando eu estou orando, vem, Senhor, baixa sobre mim, como se fosse quase uma possessão. Vem, Espírito Santo, toma conta da minha vida. Eu quero êxtase, eu quero a experiência, eu quero o sobrenatural. Mas no dia a dia, do meu corpo cuido eu, da minha vontade cuido eu. Não serve para Deus. Ou, se você entender que é separado, como se só o Espírito servisse ao Senhor e a sua vontade, a sua mente, a sua alma, ela fosse sua. E aí haveria uma briga, né, da sua vontade com a vontade de Deus, da sua alma com o espírito. Na verdade, a Bíblia ela diz que o nosso corpo é a carne, né, que ela se refere, é mal, é má. E o sangue seria o espírito, seria a parte que o Senhor nos alcançou, é que tenta fazer a vontade de Deus e haveria então uma guerra interior que nós sofremos com isso, tentando fazer a vontade de Deus. O bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, isso eu faço muitas vezes. O próprio apóstolo Paulo dizia isso. Então, sobre essas teorias, eu apenas estou te explicando para que você possa entender um pouco mais que o ser humano ele é sim mais do que somente um corpo. Nós não somos uma casca. Se fôssemos, não haveria morte. É simples, não haveria morte. Porque o que caracteriza um corpo estar vivo ou morto? Sendo que a pessoa acabou de morrer, o coração ainda está ali, o sangue ainda está ali, a, 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 as células ainda estão funcionando. Durante um tempo, a unha ainda acaba crescendo, o cabelo ainda acaba crescendo. Existem relatos de coisas assim realmente extraordinárias. Por quê?
E demora um pouquinho, né? Para você até. A pessoa morre, é impressionante, parece que passa uma liga, assim, que a pele já começa a ficar mais dura, emborrachada. Mas, se você parar para pensar, o corpo está ali. E se o que define uma vida são os impulsos elétricos entre os neurônios, bastava fazer como num carro, uma chupeta, né? Você vai lá com a bateria e liga de novo. Mas não adianta. Uma vez que não tem mais alma, não tem mais espírito, uma vez que está morto, está morto. Então, temos que entender que existe algo mais sim. O fôlego de vida do Senhor um dia voltará para ele. Precisa saber se nós estaremos preparados para esse encontro, para o julgamento, para prestar contas do que fizemos enquanto estamos aqui. A origem da alma. Existem duas teses também. A primeira, tese criacionista, diz que Deus faz uma nova alma para cada pessoa e envia ao corpo da pessoa em algum momento entre a concepção e o nascimento. Ou seja, o bebê já nasce com alma e o espermatozoide não tem alma. Então, a partir do momento que vira um óvulo, que vira um zigoto, né? A partir do momento que há a concepção, a partir dali, então, em algum momento, Deus envia essa alma nova. Aquelas pessoas que, infelizmente, acreditam na chamada, até fugiu o nome agora, reencarnação, elas acreditam que existe uma quantidade de almas e elas vão se renovando. Isso é matematicamente impossível. Matematicamente impossível. Biblicamente também. A Bíblia diz em Hebreus que a alma está destinada a morrer uma vez só, vindo a partir daí o juízo. Acabou. Morreu, vai comparecer diante do Senhor, e aí é presença de Deus de forma eterna, vida em abundância, vida eterna, ou morte eterna, separação eterna, inferno. Não tem jeito. Mas matematicamente também é impossível. Porque se você fizer uma conta, existem algumas teorias de número que dizem que o ser humano, a população dobra a cada 50 anos. A população dobra a cada 50 anos. Então, se houvesse reencarnação, no mínimo, teria que haver um banco de almas que coubesse todos os quase 8 bilhões de pessoas que estão sobre a Terra hoje. Porque nós temos 8 bilhões de pessoas vivas, quase 8, né? 7 bilhões, não sei quanto. Então, cada uma tem uma alma, não tem ninguém compartilhando alma. Mas espera aí, no passado tinha muito menos. Vamos dizer que não seja 50, mas que em 200 anos tenha dobrado a quantidade de pessoas sobre a Terra. Então, no passado existiam 3 bilhões e meio só. Era bem menos do que isso, mas vamos lá. Na época da Idade Média, muito menos. Na época da Antiguidade, muito menos. Então, como pode acontecer uma reencarnação se haveriam almas que não teriam sido usadas? Não precisa. Ou hoje tem gente com alma novinha e gente que está repetindo, não faz sentido. Por quê? Porque cada um tem uma alma. Então, matematicamente é impossível. A não ser que a humanidade começasse maior e terminasse pequena, a própria matemática desmente essa teoria. Infelizmente, muitas pessoas acreditam nessa teoria, ela biblicamente também está errada, e a verdade é que, a partir da morte, acabou. O que importa é se você é servo do Senhor ou não. Eu vou te dar um outro exemplo para você entender muito claro isso. Você vai viajar, você compra a sua passagem, você entra no voo. Se você não tem a passagem, não entra no voo. Digamos que você vai viajar de avião. Digamos que você vai assistir um espetáculo muito raro, muito procurado, muito caro, a final da Copa do Mundo. Você tem lá o seu ingresso. Você tem, você entra. Você não tem, você não entra. É simples. Então, o que vale é, a partir do momento que eu me despeço, que os meus olhos se fecham, eles se abrirão diante do Senhor. E ou eu terei o selo, o penhor, a passagem, que é o Espírito Santo de Deus, ele é o selo, ele é a marca daquele que pertence ao Senhor, ou eu não terei.
não tem jeito de entrar pela janela no céu. Tá? Então, o criacionismo diz que Deus cria uma nova alma para cada pessoa. Se Deus criou essa alma há muito tempo atrás, e agora ele só entrega uma para cada um, ou se ele cria na hora, até porque parece muito filosófico e muito fora da realidade a gente poder tentar filosofar sobre isso, mas Deus está fora do tempo, é óbvio. Foi Deus que criou o tempo, foi Deus que criou o universo. Então, fora do tempo significa que aquilo que Deus fez antes da fundação do mundo pode estar acontecendo agora, porque está fora do tempo. Se o tempo é linear, ele só anda para frente. Quem está fora do tempo, qualquer momento entrar, eu não vou poder dizer quando foi criado. Então, a gente nem precisa entrar muito nessa discussão se Deus está criando agora, se ele criou no começo e agora só vai entregando para cada um. O fato é que o criacionismo diz que cada nova alma é dada por Deus. O traducionismo diz que o ser humano já foi criado com uma concepção de que ele tem uma alma e um corpo, e quando ele gera uma nova vida, ele está gerando, está traduzindo, está passando de si para o próximo. Então é como se o ser humano ele replicasse essa alma nos seus filhos no momento da concepção. Eles são herdados do pai. Nós, obviamente, cremos, eu e a posição conservadora, crê que Deus faz a alma de cada pessoa, cada alma vem de Deus, e Deus nos conhece, e Deus nos sonda, mesmo no ventre da mãe. Tá? Vamos lá. Pecado. Nós falamos que no Jardim do Éden havia um tipo de relacionamento entre o homem e Deus. O Senhor vinha todas as tardes e passeava pelo jardim. Os seres humanos tinham toda a liberdade, eles estavam com Deus o tempo todo, todos os dias. Mas Deus deu uma ordem. E Deus disse: não coma da árvore chamada do conhecimento do bem e do mal. Não coma daquela árvore. No dia que você comer, você vai morrer. E a pergunta que eu sempre faço, para que nós possamos pensar um pouquinho, é: o homem morreu na hora que ele comeu? No dia que ele comeu, o homem morreu? Sim ou não? Para aqueles que já me ouviram falar ou já estudaram um pouquinho isso, vai dizer: sim, o homem morreu. Porque, na verdade, houve ali uma morte espiritual instantânea. O ser humano foi cortado da presença de Deus. E essa é a morte. A morte física, ela é somente um desdobramento da morte espiritual, porque nós perdemos o contato direto com a fonte da vida. Então, a partir daí, a minha vida não é recarregada, como uma bateria de celular vai acabar. Fica fácil para a gente usar termos hoje que você possa entender o que acontece. A vida que nós recebemos do Senhor, ela não tem mais a recarga do próprio Senhor. Nós não temos o acesso completo como era no começo. O pecado foi sim uma barreira. Ah, pastor, mas se fosse assim, quem aceita Jesus teria que viver eternamente. E vai, mas ainda não. É o já e o ainda não. Nós já temos a garantia da vida eterna. A morte para o crente, para o cristão, a morte para o servo de Deus é apenas uma passagem, é um momento de poder se encontrar finalmente com o Senhor. Mas vai sim viver eternamente. Só que vamos dar um outro exemplo para você entender. Imagina que na sua casa tem um pé de manga, que ou árvore para dar fruto. Meu Deus. Então, tem um pé de manga carregado. E digamos que você está achando que está muito grande, ou tem algum galho assim, indo para cima dos fios elétricos, ou indo para cima do telhado da casa e vai acabar tendo algum problema, você precisa podar aquela árvore. E você corta um galho. E você escolhe um galho para cortar, e esse galho ele tinha várias mangas ainda verdes. E algumas até ainda se formando, né? Bem pequenininho. Você sabe o que vai acontecer com essas mangas, com esse galho, se você só cortar e deixar jogado no chão ali? Aquele galho ali ainda tem dentro dele energia suficiente, seiva suficiente para fornecer pelo menos para algum tempo para aqueles frutos. Então vai haver frutos mesmo do galho cortado que vão terminar de se desenvolver e vão amadurecer normalmente, como se a árvore tivesse plantadinha direitinho ainda, o galho estivesse na árvore. Porque ele ele já morreu, mas ele não sabe, a verdade é essa. É isso que acontece com o ser humano. A partir do momento que houve o pecado, foi cortado, né? Cortado, completamente cortado da presença de Deus.
A morte física é uma consequência natural da morte espiritual. Pecado é o quê? É deixar de se conformar à lei moral de Deus, ou seja, daquilo que é certo e errado. E o que é certo e errado, pastor? Simples. Aquilo que Deus fala que é certo, aquilo que Deus fala que é errado, é errado. Sabe qual é um tipo de pecado que me incomoda muito hoje? Pessoas querendo dizer o que é certo e o que é errado não estando na Bíblia. E aí tem, não faça isso porque é pecado, não faça aquilo porque é pecado. Não, nós não podemos fazer isso. Mas o que a Bíblia diz que é pecado, eu não posso ser covarde o suficiente, não é corajoso o suficiente, não, é covarde o suficiente para dizer, não, a sua noção de pecado é diferente da minha noção de pecado, então fica difícil definir o que é pecado. Não, a Bíblia define claramente o que é pecado. A Bíblia define claramente alguns pecados, inclusive pecados que hoje parece que estão tão na moda que é pecado falar mal desses pecados, mas continua sendo pecado. Pecado é não se amoldar à vontade de Deus. João e Paulo têm dois termos que vão te ajudar bem a entender o que é pecado. Paulo diz que pecado é hamartia. Hamartia significa literalmente errar o alvo. Ou seja, Deus manda ir nessa direção. Se você vai vir um pouquinho para o lado, você errou o alvo, já é pecado. Então, Paulo dá uma definição bem ampla de pecado. Tudo que não provém de Deus é pecado. Tudo que não é da vontade de Deus é pecado. Se eu faço algo e aquilo não era a vontade de Deus para mim, é pecado. João, ele tem uma definição um pouco mais estreita, mas ele tem uma definição mais forte ainda do que é pecado. Ele diz que pecado é anomia. Anomia vem de duas palavras, é uma palavra grega que vem de duas outras palavras. Seria a preposição a e a palavra nomos. A preposição a, ela funciona no grego como funciona no português. Ela transforma, ela dá um sentido contrário. Por exemplo, normal, se eu coloco a preposição a, vira anormal, ou seja, não é normal, contrário de normal. Então a preposição a, ela significa algo que é contrário, tá? Que muda o sentido no sentido oposto. Normal, anormal, ok? E nomos significa lei. Então, pecado para João, lá na carta de João, ele chama de anomia, ou seja, contrário à lei. É eu me tornar um fora da lei, é eu me tornar alguém que está em franca rebelião contra Deus de uma forma consciente. O pecado é uma rebelião consciente contra Deus. Então veja que Paulo abrange tudo que não for vontade de Deus é pecado. Errou o alvo, ainda que seja só um pouquinho, aqui era a vontade de Deus, aqui é onde você andou. Está fora do caminho, está fora da vontade de Deus, pecado. João já disse, pecado é confrontar a Deus, é afrontar a Deus, é uma rebelião contra Deus. Então, precisamos tomar muito cuidado. Continua sim havendo pecado, pecado não deixou de ser pecado, pecado tem um salário, pecado é um trabalho. A verdade é que a Bíblia dá uma definição outra ainda de pecado. O pecado é um trabalho. O que é trabalho? É algo que você se esforça para fazer e que no final você merece um salário porque você trabalhou. Se você trabalha 30 dias, o seu patrão não tem direito de falar, não vou te pagar porque esse mês eu resolvi que eu não vou pagar. Você vai falar, não, senhor. Você vai na justiça, você vai reclamar, você vai reivindicar até você receber. Por quê? Porque você trabalhou, você tem direito de receber. O pecado é o salário do pecado é a morte. O pecado é um trabalho e o salário dele é a morte. Ou seja, eu trabalhei, eu fiz algo para merecer a morte. E Deus diz, mas o dom gratuito de Deus, ou seja, algo que você não fez para merecer, que foi a vida, é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pecado, ele tem a ver com responsabilidade pessoal. Anjos e homens pecaram voluntariamente. A rebelião dos anjos do céu, quando Adão e Eva pecaram, tudo isso tem a ver porque Deus havia dado uma ordem e o homem não cumpriu e por isso ele é responsabilizado. Muitas pessoas questionam onde fica a soberania de Deus. Onde fica a soberania de Deus? Porque, afinal de contas, é assim: se tudo que eu faço Deus já sabia que eu ia fazer, Deus não foi pego de surpresa pelo pecado. Não, não foi. Deus não foi pego de surpresa nem pelo pecado de Adão. Não, também não foi. Mas Deus sabia que Adão ia pecar? Sabia. E Deus fez Adão a si mesmo? Fez. Então a culpa é de Deus? Não é. Deus permitiu
que o pecado pudesse ser praticado. Muitas pessoas usam um termo para isso e esse termo está errado. Pelo menos hoje ele está errado. O termo livre-arbítrio é o pior termo que pode acontecer de alguém assumir para a sua própria vida. Livre-arbítrio é um termo ruim de usar. Livre-arbítrio é um termo que você deveria pensar algumas vezes antes de usar esse termo. Por quê? Porque todo mundo usa o tal do livre-arbítrio pensando que tem liberdade de escolha entre vida e morte, entre seguir a Deus e não. E eu vou te dar um nó na sua cabeça agora, mas eu preciso falar com você. Não existe livre-arbítrio. Não existe livre-arbítrio. Talvez Adão e Eva poderia ser considerado que eles tinham livre-arbítrio. Por quê? Porque Deus os fez puros, perfeitos. Então eles tinham condição de resistir e dizer não à serpente. O que a Bíblia diz hoje é que nós temos uma natureza pecaminosa. E nós vamos ver isso. Deus permitiu que o pecado pudesse ser praticado, mas ele não é o culpado do pecado, não. Porque por mais que nós tenhamos a nossa natureza pecaminosa, nós não pecamos porque nós não conseguimos não pecar. Nós pecamos porque nós queremos pecar. Nós não somente temos uma natureza pecaminosa, mas nós temos uma vontade pecaminosa. Nós pecamos porque nós somos pecadores. E Jesus tanto sabe disso que ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele provou o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, não é o fato de, se a minha natureza é pecaminosa, eu não posso resistir ao pecado, Deus me fez assim, então eu não posso ir para o inferno porque Deus me fez assim. Não. A responsabilidade pessoal é uma realidade. Ela existe, a responsabilidade pessoal. Mas a soberania de Deus é uma realidade muito maior, porque Deus é soberano muito mais do que nós somos responsáveis. E Deus, mesmo sabendo o que ia acontecer, ele determinou que poderia acontecer. Ele permitiu que poderia acontecer. Então, eu queria falar com você sobre a natureza desse pecado, as consequências negativas desse pecado. E as consequências negativas desse pecado começam primeiro pela culpa herdada. Nós somos culpados pelo pecado de Adão. Sim, nós somos culpados pelo pecado de Adão. Paulo vai dizer que por um só homem entrou o pecado no mundo. Assim como por um só homem, que é Jesus, o novo Adão, ele agora pode ser vencido, ou foi vencido. Mas nós recebemos uma culpa herdada. Por quê? Em primeiro lugar, é uma questão jurídica. Naquele momento, Adão era o único homem sobre a terra, Eva era a única mulher sobre a terra, ou seja, eles representavam toda a humanidade. Eles eram como se fosse o nosso procurador. Se você faz uma procuração para alguém e essa pessoa vai, você fez uma procuração, por exemplo, para a pessoa ir no banco, e a pessoa vai lá no banco e compra um monte de ações e você perde todo o seu dinheiro. Você não pode dizer, não, mas eu não queria que ela fizesse isso. A partir do momento que você deu uma procuração, a pessoa age em seu nome e você que tem que arcar com as consequências. Adão era o procurador, era o representante, só tinha ele. E nós não apenas herdamos uma culpa herdada, mas nós herdamos uma corrupção. Davi chega a dizer no Salmo 51, em pecado me concebeu minha mãe, eu nasci todo em pecado. Davi ali está pedindo perdão a Deus pelo pecado do adultério que ele cometeu com Batseba e o assassinato de Urias. E ele diz, Senhor, cria em mim um coração puro. Ele não está dizendo que a culpa dele pecar é da mãe dele, que era pecadora. Ele não está botando a culpa em Deus, que ele já nasceu pecador. Ele está dizendo que ele reconhece que ele é pecador e que ele pecou e que ele precisa pedir perdão a Deus. Então, ainda que tenhamos uma culpa herdada, uma corrupção herdada, mais uma vez eu digo, não é de Deus essa culpa. Tá? Nós pecamos porque nós queremos. Ainda que alguém falasse, mas eu não tenho culpa, foi Adão que pecou. Mas você peca também e você quer pecar também. Eu peco também e quando eu peco, eu quero pecar também. Não tem jeito. Tá? Uma outra questão muito importante que nós precisamos entender é que é uma culpa herdada. O pecado é uma doença genética. É transmitido de pai para filho. O pecado está no nosso genoma, o pecado está nos nossos genes. Talvez você nunca tenha ouvido alguém falar isso, mas o pecado é uma doença genética e a Bíblia diz que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Então, nenhum dos argumentos que são usados hoje por ideologias malignas, diabólicas,
que diz, ah, mas a pessoa nasce assim e os cristãos querem condená-la. Não, não é desculpa. Ainda que fosse, que eu sinceramente não acredito que é. Eu tenho um posicionamento diferente. Eu entendo que é fruto de várias coisas, inclusive de pecado, não de gênio. Alguém nascer com orientação diferente do seu sexo biológico, ou alguém nascer com inclinação voltada para é, trambiques, dinheiro, com inclinação voltada para mentira, ou com inclinação voltada com ódio do mundo. Tem gente que parece que nasceu com ódio do mundo. Pessoas que nascem aparentemente sem caráter, a culpa não é de Deus que a pessoa nasceu assim, não. Mas é do pecado, sim. O pecado é uma doença genética. E assim como qualquer pecador precisa se arrepender, não, eu nem preciso entrar nessa discussão se alguém nasceu ou não nasceu de um jeito ou de outro, que Deus vai mandar para o inferno por causa disso. O pecado é uma doença genética e ele precisa ser corrigido, consertado, arrependido e regenerado a pessoa, né? Redimido o pecado. Então, se o pecado é uma doença genética, qualquer outra coisa que for apelar para a genética continua sem valor, porque o pecado é uma doença genética. Nós temos uma culpa herdada de Adão, que passou de pai para filho e vai passar enquanto Jesus não voltar. E nós temos uma corrupção, ou seja, a nossa alma é corrompida. Nós queremos pecar. Nós queremos pecar. E, além disso, o pecado é uma doença que nos torna fracos. O pecado é uma doença que nos torna fracos, nos torna incapacitados de fazer o bem. Na nossa natureza, nós não conseguimos agradar a Deus, nós não temos capacidade, nós não temos força sozinho. Por isso que Jesus precisou vir. Por isso Jesus precisou pagar o preço. Só um minutinho que tem uma pessoa tentando acessar a nossa aula e não conseguiu. Mo, passa aqui, você vem? Passa aqui, por favor. Nós temos uma natureza que carece do bem de Deus, que carece do bem espiritual de Deus. O ser humano é mau. Ainda que tenha pessoas que nascem não tão inclinados para o mal, porque tem gente que nasce que você fala, meu Deus, isso não é um ser humano, é um monstro. Nós temos essa capacidade. Algumas pessoas têm uma inclinação tão grande que parecem realmente monstros. Outros têm uma inclinação menor e conseguem resistir a impulso. Mas nós nascemos pecadores, nós nascemos fracos, nós nascemos incapazes de agradar a Deus. Por isso, Jesus é o Filho amado em quem me comprazo. A ele ouvi. Foi o que Deus deu recado no batismo de Jesus, falando sobre ele, e mais uma vez na sua transfiguração. Tem que pegar no Face e mandar. Eu estou transmitindo ao vivo. Esse é o meu ou o seu? Olha aí. É, o pecado, já vamos voltar aqui, só estava resolvendo um problema aqui com a Ju, que o pessoal tentando acessar e não conseguiu. O pecado ele nos torna também fracos, não somente para fazer o bem, mas ele nos torna incapazes de fazer o bem. Ou seja, nós não temos o bem em nós mesmos e nós somos incapazes, mesmo querendo, de fazer o bem. Essa incapacidade ela é herdada, essa incapacidade ela é totalmente e completamente nossa, é do ser humano, faz parte do ser humano. O ser humano não tem a capacidade de fazer o bem. Essa é a verdade. Ah, mas eu conheço muitas pessoas que são melhores do que muito crente. Se você já pecou uma vez na sua vida, é pecador. E a Bíblia diz que as nossas boas ações são trapos de imundícia diante de Deus. Sabe o que é trapo de imundícia? No deserto, as mulheres menstruavam e não existia moles, OB, absorvente, nada disso. O que elas faziam? Pegavam um paninho, enrolavam, colocavam para conter o sangramento. Ao final de 3 dias, 4 dias, uma semana, no deserto, você tem que entender que não é hoje, todo dia, com chuveirinho, com banheiro, com sabonete, aquele pano não prestava para mais nada, tinha que ser jogado bem longe, tinha que ser enterrado, estava podre. Isso ali é um trapo de imundícia. A nossa, as nossas boas ações, a nossa justiça diante de Deus são trapos de imundícia, um pano de menstruação acumulado de uma semana, sem lavar, só fedido, podre e que não serve para mais nada. Por quê? Porque a nossa vontade é manchada pelo pecado.
Nós não temos condição por nós mesmos de chegar a Deus. As consequências do pecado são a culpa e a corrupção, a fraqueza e a incapacidade. Ou seja, o ser humano ele é pecador diante de Deus. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais percebemos que Ele é santo, santo, santo. E como Isaías, quando viu o Senhor, teve uma visão do Senhor, nós podemos então perceber e dizemos: ai de mim, que eu sou pecador. Mesmo assim, esse Deus maravilhoso, ele fez várias alianças conosco. E eu vou só citar por causa do nosso tempo, mas a primeira de todas as alianças, a aliança é um acordo, é um pacto. E Deus faz conosco, ele estipula as condições do relacionamento, porque Deus quer se relacionar conosco, mesmo sabendo que o homem pecaria, mesmo hoje, Deus nos amou primeiro, ele nos amou primeiro e ele nos deu a sua aliança. A primeira aliança foi lá com Adão, era uma aliança de obras. Não coma do fruto da árvore. Era a única lei, único mandamento a ser cumprido. O resto tudo estava tranquilo. Por quê? Porque Deus estava pessoalmente com eles todas as tardes, então ele não tinha preocupação de adorar outros deuses, não existia nem nada como isso, era Deus, Adão e Eva. Mas ele falhou nessa aliança. E essa aliança de obras, ela depois se transforma numa aliança da lei, né? Deus dá a Moisés, então, mandamentos, por quê? Porque Deus quer que o povo que é pecador pudesse andar com Deus que era santo. Então Deus dá a sua lei. Só que o homem não consegue cumprir a lei. E aquele que cumpre toda a lei, mas cai em um só ponto, ele é devedor de toda a lei. Existe uma outra aliança chamada aliança de redenção. É uma aliança entre os próprios membros da Trindade. O Pai é o Criador, o Filho veio, né, por ordem do Pai, morreu na cruz. Como assim ordem se é o mesmo Deus? Se Jesus, Deus e o Espírito Santo são totalmente iguais em importância, são o mesmo Deus, são pessoas diferentes, mas são o mesmo Deus. Nós já falamos sobre isso, falando sobre a Trindade, explicando um pouquinho sobre Deus. Como assim o filho obedece ao pai, é submisso ao pai? Nessa aliança de redenção, cada um tem um papel. Jesus é o Redentor, é aquele que veio, morreu, pagou o preço por nós. O Espírito Santo agora é o Consolador, é o Paráclito, é aquele que nos faz lembrar, é aquele que leva nossas orações ao Deus Pai. Deus Pai é o Criador. Mas Deus é um só, e as três pessoas fazem parte dela. E nós temos, então, a aliança da graça. Todos esses textos que estão aí, se você quiser copiar, tirar uma foto da tela, imprimir, para depois você ler, você vai ver que existem várias bases bíblicas para isso que eu estou te falando, ok? Já estamos terminando. A aliança da graça é a aliança de salvação em Jesus Cristo. Então, o ser humano não consegue cumprir a lei, ele não é capaz. Não tem como. Nós somos inclinados para o mal, nós não conseguimos fazer o bem que nós queremos, foi isso que Paulo disse. E é verdade. Por isso Jesus veio, por isso ele pagou o preço, por isso ele nos redimiu, por isso ele nos salvou, por isso ele é o único caminho, por isso ele é o único Senhor e Salvador, por isso ele é o Emanuel, o Deus conosco, por isso ele é o caminho, por isso ele é a porta. Não existe outro lugar, não existe outra fonte. Ele é o pão da vida, ele é a água viva, ele é a fonte, ele é tudo. Por quê? Porque ele fez tudo. Nós agora temos que receber o que ele fez. Olha que maravilha. Ao invés de uma aliança agora de obras, onde eu tenho que fazer alguma coisa, Deus já viu que nós não conseguimos. Então ele fez tudo e nós agora recebemos pela graça, ou seja, de graça. Nós não temos que pagar a salvação. Nós temos agora que viver de acordo com aquilo que já recebemos. É o que Paulo vai dizer. Várias foram as alianças ou as formas das alianças. Por exemplo, com Adão, Deus pune, né, expulsa do, do Jardim do Éden. Eu vou colocar daqui a pouquinho no link de novo para todo mundo. Expulsa do Jardim do Éden, mas Deus faz roupas para Adão, né, já promove a sua, o seu cuidado. Né, Deus diz a Adão que mandaria o seu descendente já desde o Jardim do Éden, desde aquele momento ali de punição, em Gênesis 3,15, e Deus providencia roupas para Adão, aquilo que era necessário para ele. Depois, com Noé, quando Deus manda o dilúvio, ele promete a Noé que nunca mais destruiria a terra com água, e ele manda essa aliança belíssima,
o arco-íris. O arco-íris não é símbolo de nenhum movimento humano. Isso é apropriação indevida e eu mesmo não considero. O arco-íris é símbolo da graça de Deus, do amor de Deus, de que ele não vai mais destruir a terra com água. É um símbolo da sua aliança, é o arco do Senhor. Depois ele, com a família de Abraão, ele torna um povo, né, uma família específica sobre a terra, e ele coloca uma marca física da sua aliança, que era a circuncisão. Quando o povo sai do Egito, Moisés livra o povo do Egito porque Deus o permitiu, Deus o escolheu, Deus o levantou para isso. Então Deus dá a lei, porque Deus decide caminhar com o povo também. Então, a partir daí, vem as tábuas da lei. Era o símbolo, a forma do qual Deus manifesta a sua aliança. E lá em Jeremias ele prometeu que essa lei, essa aliança, essas coisas que eram todas exteriores, passariam a ser interiores, gravadas na nossa mente, escritas no nosso coração, para que ninguém mais precisasse falar para o outro: olha, conheça o Senhor, porque todos conhecerão. Então, a, a, a aliança com Jesus Cristo é o Espírito Santo, é uma aliança agora interna, ok? Uma aliança interna. Precisamos entender que Deus há um crescente. Primeiro roupas, depois um sinal na natureza, depois um sinal em nós mesmos, depois a lei, para que pudéssemos conhecer a vontade de Deus, e depois o Espírito Santo de Deus, para que estivéssemos em nós a firmeza, o penhor, a garantia dessa aliança, a garantia da salvação. Meus queridos, Deus abençoe a todos. Esse é um pouco da doutrina do homem. Deus fez o homem para louvar a sua glória. Nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. E a melhor coisa do mundo é você saber, quando você vai fazer alguma coisa, é você ter a ferramenta certa, usada da forma correta. Eu vou te dar uma última ilustração para você poder entender bem o que eu quero dizer. Já tentou parafusar alguma coisa e não tinha uma chave de Phillips na hora e você usa uma faca ou uma chave de fenda? Já viu como é difícil? Já viu como é fácil quando vem um montador de móveis, ou quando você tem uma chave de fenda e você fica lá com a mão, né, o tempo todo girando e aquilo dói e é duro. Aí você vê quando vem um montador de móveis ou quando vem um mecânico, alguma coisa com aquelas elétrica, furadeira, parafusadeira, faz e vai e faz facinho e parece que é mais fácil. É porque a ferramenta correta deve ser usada da forma correta. Nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Nós somos instrumentos do louvor da glória de Deus. Então, como um instrumento bem tocado pelo Senhor, precisamos produzir o som que agrade ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém.